Um salve para todos. Fala, papai. Uma boa noite. SP aqui de calor, chuva, calor. Galera, vocês assistiram o jogo hoje? Foi da hora, hein? Mas foi sofrido, hein? Afe Maria. Pensei que não ia sair gol, não. Mas bora. Recados rápidos que eu vou dar aqui, como sempre, para vocês. Não se esqueçam de inscrever-se no canal. Se inscrevam. Pô, é coisa fácil, galera. Vai lá, é só clicar lá. Se inscreva. Toca no sininho para receber as notificações, tá bom? Se inscreva no nosso canal de cortes. O corte do Capo Fofo do Black. Também vai lá. Se inscreva, dá essa moral pra gente. E também, quem quiser participar do grupo do Telegram, vai lá. Nosso grupo do Telegram. Se inscreve lá. Às vezes tem uns conteúdos bacana. E torne-se membro também do canal. Baratinho, gente. R$4,99. Libera o refém do bolso, que vocês estão muito mão de vaca. Tá bom? Então é isso. Vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores, né? Falar daqui da Del Fragrância. Grande Del Fragrância. Se você tá afim de sair cheiroso, com uma fragrância bacana, entendeu? Del Fragrância. E sabe o que é o mais interessante da Del Fragrância? Ela faz vamos dizer, um bate-papo com você ali, personalizado. Pega todas as suas informações, faz tipo vamos dizer assim, uma enquete, várias enquetes ali com você, pegar coisas para saber sobre uma melhor fragrância que ela vai montar para você. Então, a Juliana da Del Fragrância, beleza? E ela são fragrâncias personalizadas, tá bom? Então, por exemplo, a galera que tá afim de arrumar um namorado, tá afim de arrumar um trabalho, ou tá meio desanimado, ela monta fragrâncias desse tipo para vocês. Del Fragrância, 10% de desconto lá vai pelo Instagram lá que vocês conseguem achar. Aqui na tela vai ficar o QR Code da Del Fragrância, tá bom? E é isso. Vou falar do nosso outro patrocinador, que é a Arque Cosmética, beleza? Antes de você passar um perfuminho da Del Fragrância, pega um produtinho da Arque Cosmética, que tem sabonetes, shampoo, gel para cachos, entendeu? Então vai lá, Arque Cosmética também, vai lá no Instagram, 10% de desconto, beleza? Com um cupom CAFOFO, esqueci de falar, lá na Del Fragrância também. Cupom CAFOFO, 10% de desconto, tá bom? E é isso, beleza? E nosso convidado de hoje é muito especial. Acho que foi o segundo pastor que vem aqui, que é o Joas. Muito boa noite, Joas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, pastor diferente. E para começar aí, antes de falar mais com o Joas, ó, presentinho da Del aqui pra você, ó. Sabonetinho. Ó, sabonetinho da Del Fragrância pra você ficar mais cheiroso. Bacana, obrigado. Tá bom? Obrigado. Então é isso. Joas, muito obrigado pela sua presença. Foi requisitado bastante aqui pra gente bater um papo. Vocês têm bastante coisas legais aí pra falar com a galera. Então, pra gente começar, gostaria que você se apresentasse pra galera, fazer o que você faz, por que, né, ser pastor, como começou toda essa jornada aí. Tá certo. Boa noite a todos. É um prazer, Semente, estar aqui. Estou alegre pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho a respeito daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vivencia, não é isso? Sou pastor de uma igreja Assembleia de Deus. Revolucionária, na cidade de Morungaba, estado de São Paulo. Minha experiência enquanto pastor, ela acontece em 2013, né? Mas sou de berço cristão, de orientação evangélica, pentecostal, né? E estudioso da Bíblia desde 91, a partir dos 11 anos de idade, né? Hoje formado em teologia. Construímos à luz do pensamento, né, teológico, mas pautado nisso aqui, pautado na Bíblia. Né? Então, uma coisa que eu quero já deixar bem pontuado de início é que
a Bíblia é necessário que a gente vá a ela vazio dos nossos dogmas, das crenças. Sem meio vício, né? Sim. Você precisa... Aberto. Para que ela te ensine, né? Para que ela te direcione. E é isso. Uma alegria estar aqui. Né? Que bom, que bom. Eu faz tempo, desde 91... Então, desde pequeno já, hein? Sim, a partir dos 11 anos eu comecei a estudar e aí não parei mais. Mas nesse período, você já pensava assim, ou foi um chamado, ou você via outros pastores e gostava, ou a família também é cristã? Sim, na verdade, creio que nasci por propósito, porque meus pais eles tinham dificuldade com relação a essa questão da gestação. Então, eu sou filho único de um casal que esse primeiro contato, vamos dizer assim, que acontece 17 anos e meio depois do matrimônio deles. Então, meu pai e minha mãe casaram-se 17 anos e meio para mim nascer. Eu nasci por promessa, creio que tem um propósito real de vida. Legal. Né? Essa ideia. Aos 6 anos, então, acompanhando, indo à igreja com os meus pais, tomei a decisão de pertencer à mesma fé que eles. Né? Meus pais nunca me forçaram a nada, mas aos 6 anos eu tomei essa decisão, tive o entendimento de que havia necessidade disso, né? E com o passar dos anos, aí estudando a Bíblia e crescendo dentro da denominação, a gente chegou hoje a estar pastor. Eu digo, estou pastor. Só existe um pastor, né? Só existe um único pastor. Então, eu estou pastor. E levando a palavra de Deus, olhando para a Bíblia com muito respeito, mas fora da caixinha, vamos dizer assim. Muito boa. Que é isso que a gente... Vamos entrar nesse assunto, porque pastores fora da caixinha, em todo o seu, vamos dizer, sua experiência, são poucos, né, pastor? Sim. São poucos. Assim, dá para contar aí nas duas mãos? São relativamente poucos. Né? É que, na verdade, muitos até pensam fora da caixa, mas devido ao cenário que vivem, acabam por não querer expor seus pensamentos. Mas será que por causa de uma repressão, assim, por causa dos outros pastores, vamos dizer, o pessoal cai em cima? Talvez sim, mas eu diria que às vezes até por falta de profundidade de conhecimento. Tá. Porque a luz do conhecimento, o conhecimento ele é necessário. Né? Nós temos um texto muito conhecido, bíblico, que vai dizer isso. O povo se perde por falta de conhecimento. Sim. E a ignorância é o mal do mundo. A ignorância do ponto de vista da falta do conhecimento. Profundidade de um assunto. Então, como tratar de um assunto que, às vezes, dentro da área religiosa que está, se tornou um tabu. Né? Aquilo virou algo que, não vamos falar. Vou te dar um exemplo aqui, clássico. Né? Tem um vídeo meu que eu falo sobre simpatia. Está na Bíblia? Então, se você perguntar para um pastor, ele vai dizer, não, simpatia, ele vai dar o seu parecer do ponto de vista contrário. Isso, okay? Porque a simpatia é uma magia. Sim. Né? Sim. E aí a magia, pelo que eu aprendi na área cristã, não pode se fazer magia. Perfeito. Não é isso? Isso. Então não estou errado. E aí quando você fala de magia, o pessoal da igreja fala, não pode, você está contra as regras de Deus. Aí é até bom que o senhor entrou nesse papo para explicar um pouco disso, né? A simpatia dentro da Bíblia, né? Tá. Vou te dar um exemplo assim, ó. O nome usado dentro das igrejas cristãs, e principalmente as evangélicas, seria ato profético. Ato profético. Ok? Esse é o nome usado. Se você falar com alguém que é do cristianismo, da vertente evangélica, você dizer, eu vou fazer um ato profético aqui, ele não vai contrapor. Tá. Ok? O problema é o nome. Veja, é a mesma prática. Mas o problema é o nome. O nome que está sendo usado.
Exato. Então, assim, eu não faço uma simpatia. Eu não faço uma simpatia. Mas eu faço um ato profético. Só por causa do nome. Mas quando você vai à essência, é a mesma coisa. Olha aí. Ok? Quando você vai à essência, é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo bíblico? Me permita um exemplo bíblico. Um determinado momento... Primeiro, vou te contar uma história. Tá bom. Depois nós vamos entrar no bíblico. Só para a gente exemplificar isso. Vou te contar a história e vou te perguntar o que você acha. Que te parece. Eu faço uma maquete de uma cidade. São Paulo, por exemplo. Ok? E no entorno dessa maquete eu coloco ali vários tipos de entulhos diversos. Ferros, pedras, matos, enfim. E com isso eu estou buscando entrincheirar essa cidade. Fazer com que a cidade tenha a quebra da sua área comercial. Ninguém vende, ninguém compra. Ok? Com isso vai vir a fome, porque você não consegue vender, não consegue comprar, e quem está dentro começa a sofrer com isso. Ok. Só que depois que foi feita essa maquete, feito todo esse entrincheirar das coisas, aí eu digo assim, agora eu preciso dormir sobre essa maquete, do meu lado esquerdo, por X tantas luas. Ok? Depois eu vou ter que dormir do meu lado direito por X tantas luas. Ok? Tá. Se eu te perguntar, para você, o que sou eu contando essa história? O que você acredita que seja o que eu estou fazendo? Olha, quando fala de lua, já lembro de negócio de cartomante, né? Cigano, essas coisas. E eu nunca vi na igreja o pessoal falar isso. Okay. De luas. Não. Aí essa história que eu estou te contando, ela aconteceu com o profeta Ezequiel. Deus queria subjugar Jerusalém, disse para ele, construa uma maquete. Entrincheire coisas sobre ela. Durma tantas luas do seu lado esquerdo para que você sinta a dor. Ok? Eu vou quebrar o báculo do pão. Ninguém vai nem comprar e nem vai vender. O povo vai passar fome. Assim, se você parar para analisar, você literalmente vê que são atos que estão sendo feitos ali para que haja um fim. Isso. Um propósito naquilo. Ok? Então, está escrito. Não dá para refutar o que está escrito. Não. Ok? Não, com certeza não. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui que eu sempre me perguntei. Porque toda vez, todo mundo que passa aqui, passou no Cafofo, tem suas experiências sobrenaturais, todo mundo tem uma história aí de reencarnação ou projeção, enfim. E todos, a maioria que fala assim, a maioria começou na igreja. Ou é católico, ou evangélico, e todos que iam, vamos dizer, questionar, né? O padre, o pastor sempre tomava aquela raquetada. Ou a igreja fala, você está na religião errada. Aí a minha pergunta é, por que o pessoal não tenta entender mais, né? Conversar mais com essa galera para trazer o povo já dispensa logo? Ok. Na verdade, assim, isso tem a ver com a religião. Então, o que acontece? A religião não gosta de quem pergunta. Isso é verdade. Quem questiona. Porque, assim, o questionamento está diretamente ligado aos inteligentes, à sabedoria. Isso. Os sábios perguntam. Ok? Quem tenta responder, às vezes, as perguntas, na verdade, ele quer te aprisionar com a ideia. Então, a ideia central é assim, você tem que aceitar isso aqui. É meio que um controle, né? É um controle. Tá? A ideia de aprisco, você vai ouvir muito isso no meio religioso, né? Das ovelhas, né? Tem até essa história muito conhecida, eram 100 ovelhas, uma se perdeu e tal. O pastor deixou as 99, foi atrás da que se perdeu e deixou no aprisco, mas a Bíblia não fala de aprisco. Porque a ideia de aprisco é você estar retendo, aprisionando as pessoas em algum lugar. A ideia bíblica, ela vai dizer assim, deixou as 99 no deserto. O deserto é um campo aberto. E foi em busca da que havia se perdido. Então, eu acredito que quando você questiona dentro do contexto religioso, você se torna um alvo em potencial para sair desse controle, né? Isso, para sair desse controle. E então, por conta disso, muitas vezes, e às vezes até por
falta de profundidade da liderança, né? Em dar as respostas precisas, né? Dentro do contexto bíblico, ou mesmo da dogmática. Por que tal igreja ou tal grupo pratica esse tipo de coisa? Qual a razão? Por que eu oro? Por que eu louvo? Por que eu preciso fazer isso? Ok? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Aos meus 14 anos de idade, eu comecei a me perguntar algumas coisas. Porque não fazia sentido muita coisa. Vou te dar um exemplo. Na escolinha bíblica lá dominical, eu aprendi que Deus criou tudo em 6 dias. Mas eu fui para o colégio secular. E a ciência prova por A mais B que não dava para criar tudo em 6 dias. E aí fica uma grande incógnita na cabeça de um adolescente. Poxa, eu aprendi de um jeito e agora eu estou vendo que é de outro. E aí eu precisei encontrar as respostas. E aí, quando você não encontra a resposta nos líderes, você precisa ir para a Bíblia. Porque a Bíblia ela tem as respostas, né? E a Bíblia vai mostrar que os dias da criação, o tempo só vai aparecer no 4º dia. Então, do 1º, 2º e o 3º dia pode ter durado centenas, se não bilhões de anos. Porque o tempo de Deus é diferente. Né? Exatamente. Então, eu comecei a encontrar essas respostas. E aí eu vi que eu precisava ir para a Bíblia vazio daquilo que eu aprendi. Entre muitas coisas. Vou te dar um exemplo aqui. Anjos. O que a gente aprendeu, tanto no contexto religioso, quanto nos livros de histórias infantis, que eram seres vestidos de branco, na maioria das vezes loiro dos olhos azuis. Cabelo cacheado, com uma auréola. Isso. 2 asinhas. É isso aí. Não é? Mas a Bíblia não fala. Pelo contrário, quando a Bíblia vai falar desses seres, e trata como anjos, né? Eu até às vezes evito o termo anjo, porque faz referência à religião, né? Mas a Bíblia fala desses seres, as suas aparições, quem viu ficou com medo. Falou que eles não são os seres bonitos. Né? Tem pessoas que viu, que desmaiou. Daniel, um deles. O profeta Daniel da Bíblia, quando ele recebeu a presença desses seres, ele desmaiou. Então não faz sentido. Então você tem que ir vazio. Aí ela começa a te ensinar, porque ela não vai te confrontar. Com a sua ideia que você chegar nela, ela vai respeitar. Não, é muito bom, porque o que a gente aprende desde pequeno é muito limitado. E aí a gente sempre fica com perguntas. Não tem como não ficar com perguntas. E essas perguntas na igreja, quando você vai menor, mais novo, você não tem as respostas. Sim. E aí porque é por isso que muitas pessoas acabam indo para outras religiões, né? Isso. E às vezes não é nenhum contexto de ir para uma outra religião. Mas às vezes ela se limita do ponto de vista de ascensão, né? Do ponto de vista dela evoluir, né? Espiritualmente, né? No próprio ser, né? Ela absolve crenças limitantes. E a igreja em si, quando eu digo igreja, estou falando da religião de uma forma geral, né? Seja ela evangélica, católica, espírita, o contexto religioso ele tem uma grande chancela de crenças limitantes, onde a pessoa ela absorve aquilo e ela não evolui em função daquilo que lhe é imposto. Né? Um exemplo clássico, né? Muitas pessoas vivendo em estado de pobreza, porque tem um texto, olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, como eu quero entrar no céu, logo não quero ser rico, não quero prosperar. É uma crença que limita. Limitante. Isso na cabeça de um adulto já é complexo, imagina na cabeça de uma criança. E dentro dessa crença de vamos entrar no céu, o lance é o que se tem no coração, né? É a sua intenção, né? Na verdade. Sua intenção. Isso é o que vale mais, né? Exatamente. Boa. O pastor, sabe que eu queria que você falasse? Uma coisa que rola bastante aqui no canal. A gente fala muito porque vem muito uma galera da espiritualidade, o kardecismo. Sim. O que a Bíblia fala, porque eu sei que muitos não acreditam, né?
cristãos, sobre reencarnação. Entendi. Ok. Bom, funciona assim. O contexto da espiritualidade está diretamente ligado à fé, principalmente à minha fé. Tá. E por quê? Primeiro que eu creio em Deus. Não é? E para crer em Deus, eu tenho que crer em um ser espiritual. Sim. João 4,24 diz, Deus é espírito. Então, logo, se eu creio em Deus, a espiritualidade está diretamente ligada a isso. Insights que vêm, né, onde dentro da igreja, né, às vezes a falha é assim, olha, o Espírito Santo me disse isso. Né, todo aquele sentimento de uma palavra ser entregue para alguém está diretamente ligado à área espiritual. Né? Quando eu falo sobre a encarnação, Apocalipse 12 vai falar de uma mulher que tem a lua debaixo dos seus pés, ok? Mas ela está vestida do sol. A mulher está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Essa lua debaixo dos pés é o poder da base da igreja, do ponto de vista cristão, que é o Cristo encarnado. Ok? Cristo encarnado. E vestida de sol é o poder do Cristo glorificado após a ressurreição. Então nós temos a igreja, um das tipologias dessa mulher é a igreja como o corpo de Cristo, né, como a organização terrena de Cristo, onde a base dela é a encarnação do Messias. Tá. Que se dá ali de dentro para fora. Né? Maria, virgem, Cristo encarna, entrando literalmente no nosso mundo pelas portas. Então, eu não consigo refutar algumas coisas. E quando você vai para a Bíblia, você vai enxergar muitas coisas a respeito disso. Agora, a Bíblia diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Então eu preciso entender quem é esse homem que está ordenado morrer uma única vez. Interessante. Ok? Existe a reencarnação, a roda da vida, como é doutrina em algumas religiões. Eu não estou aqui para defender o que é certo e o que é errado. Apenas estou te colocando os pontos de vista à luz da Bíblia. Sim, com certeza. Existe. Ok? Mas são híbridos. Ok? São seres híbridos. O homem, literalmente, o ser humano, ele está ordenado morrer uma única vez. Logo, não teria a reencarnação de um ser 100% humano, nascido de um homem e de uma mulher. Entendi. Dentro da Bíblia, né? Dentro do contexto bíblico. Isso. Agora, como eu estou te dizendo, existe esse contexto da reencarnação? Existe. O pastor, mas sabe o interessante? E quando tem casos, você deve ter visto algum caso, com certeza, quando tem uma criança que fala que foi tal pessoa e descreve. Fui tal pessoa, vivi tal lugar, fazia isso, e ela fala, e aí dizem que ela é a reencarnação de fulano, de tantos anos atrás. Ok. Como que explica isso, né? Dentro do contexto. Funciona assim. Dentro do contexto bíblico. Isso. Né? Dentro do contexto bíblico. O que acontece? Essa criança, ela nasceu e ela recorda dessa vida. Isso realmente pode ter acontecido. Porque, como estou te dizendo, se você pegar algumas vertentes religiosas, porque o teólogo ele precisa estudar de tudo. Ele não pode ficar preso a uma vertente apenas. Né? Então, quando você pega algumas vertentes religiosas, você tem lá seres ali, vamos dizer assim, deidades, que são cultuados por eles, mas que foram pessoas em outra vida. Ok? E que hoje se manifestam como sendo um Exu, por exemplo. Isso. Posso usar aqui sem... Opa, aqui tá. Fica à vontade. Aí, quando você vai pegar a história daquela deidade que ali se manifesta, você vê que
ela foi uma pessoa que viveu, era boêmio, fazia isso, ou era uma pessoa do mal e tal, mas que viveu, uma pessoa que viveu um certo período, ok? Eu olhando isso para a Bíblia, eu consigo enxergar esse cenário, ok? Mas quando você vai ver, observar à luz da Bíblia, você tem os entrantes, que são os reencarnados, que já eram seres híbridos antes, ok? Esses seres híbridos seria o quê? Seria uma conexão entre o plano da matéria e o mundo espiritual. Tá. Isso acontece em Gênesis 6, por exemplo. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, donzelas formosas e tal, e escolheram para si como mulher. E dessa gestação surgiram os gigantes, homens com poderes. Daí vem as mitologias de Hércules. Que os anjos caídos que... Isso. Que ficaram com as mulheres. As mulheres. Isso aí. Tem no livro de Enoque. Tem no livro de Enoque. No Apócrifo. Tem. Então e aí que entra o detalhe. Você tem que fazer essas conexões. Você precisa fazer essas conexões. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se a gente falar de alienígenas, por exemplo. Ok? Sim. Você vai entender onde eu quero chegar com relação a essa questão. Quando você olha para os aliens, para os alienígenas, aí você fala assim, a Bíblia não fala disso. Se você perguntar para um pastor, para alguém da área religiosa, ele vai falar, não, a Bíblia não trata dessas coisas. Eles falam, pelo menos os que eu já perguntei, eles falam que não acreditam. Okay. Que não tem. Não existe isso. Beleza. Vamos falar então dos anjos que Deus criou. São 12 clãs angelicais. São 3 categorias com 4 subgrupos. Ok? Os que trabalham no terceiro céu, direto para a majestade, a Bíblia subdivide em 4 grupos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ok. A religião nos mostrou de uma maneira. Mas olha o que a Bíblia fala sobre esses seres. Lá em Hebreus, ela diz assim, são espíritos ministradores com função específica. Cada anjo tem uma função específica. Função específica. Agora, esses anjos são seres espirituais, com corpos espirituais. Okay? Os da segunda categoria, eles são tão poderosos que eles tinham a capacidade de colocar um planeta em órbita. Existem anjos da segunda categoria que eles conseguem controlar a temperatura do Sol. Caramba. Então, e isso tudo que eu estou dizendo é relato bíblico. Ok? Tem anjo para as árvores, anjo para a fonte das águas, anjo que controla os 4 ventos. Então você tem todos esses elementais agindo. Ok? Todos esses elementais agindo. E aí você vai ver que alguns desses seres, ok, que a Bíblia vai chamar de anjos, chegando para se apresentar em naves. Olha aí, interessante, hein? Então, como refutar isso? Como refutar, por exemplo... Você não vê a galera falando disso, na igreja. Ok. Por quê? Porque na igreja, e na maioria das vezes, você está preso só ao contexto da fé, que tange ao evangelho, ok? No alcance de pessoas a Cristo, né? Ao Messias, a Jesus, ao Yeshua, ok? Então, na maioria das vezes, a prática da fé ela é ressaltada mais do que o contexto escrito. A liturgia, vamos dizer assim, se tornou mais importante do que todo o contexto que a Bíblia relata. Todo o contexto registrado. Você vai ver que, quando Ezequiel, um dos que viu muito dessas coisas, quando ele vai falar sobre o que ele via, se você colocar num papel, se você desenhar agora, se nós vamos desenhar mentalmente junto, com a audiência, ok? Você na sua casa, onde você estiver, se você tiver oportunidade de estar com um papel, uma caneta, você vai fazer o que eu vou te falar, que é o que o Ezequiel viu. Ele disse assim, eu vi uma roda, aí você desenha uma roda. Dentro uma outra roda, você faz um círculo menor do lado de dentro. Certo. Uma gira num sentido, outra gira em outro, ok? No seu entorno, eu vi como olhos. Como olhos não é olhos. Eu sei que tem uma imagem rolando na internet, de alguém que fez 2 círculos cheios de olho. Só que ele disse como? Ele não tinha ideia. Só que ele disse que esses olhos tinham aparência de pedras preciosas. Jaspe, safira, ok? Calcedônia. Então, ele diz,
Por cima dessas rodas havia uma bobada, uma cúpula de vidro, o que ele chama de cristal. Ok? Beleza. E aí ele diz assim, esses seres, quando queriam se levantar da terra, as rodas os levantavam. Porque o espírito dos seres estavam nas rodas. E levantando-se as rodas, levantavam eles. Baixando-se as rodas, baixavam eles. Uma nave, né? Uma nave. É uma nave. Agora, essa ideia de o espírito estava nas rodas, para mim, eles tinham controle. Eles tinham um joystick, um manche, uma direção para essas naves. Ponto. Aí ele vai falar do barulho. O barulho era como de muitas águas. Se você ouvir o barulho de muitas águas e o barulho da turbina, de uma turbina, é mesmo. Era mesmo. Agora, eu preciso olhar para isso desconectado do contexto daquilo que eu carrego desde a infância. Isso que você falou foi tudo, né? Porque se você for ler esse contexto aí com muito dogma, falar, não aceito, né? Eu não aceito. A pessoa acaba não aceitando, na verdade. Eu não aceito. É isso aí. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se eu te falar assim, imagine um gafanhoto gigante. Ok? Só que esse gafanhoto tem rabo de escorpião. Só que esse gafanhoto, ele atira flechas nos homens. O que vem na sua cabeça? Poderia ser um helicóptero? Atira flechas umas nos metralhadoras? Hã? Aí se você comparar um helicóptero, a parte central dele com um gafanhoto, até o barulho se assemelha. Ok? E se você comparar a cauda de um helicóptero com a cauda de um escorpião, é bem similar. Sim. Ok? Agora, quem está vendo uma época onde o equipamento nem existia. É isso que eu ia falar agora. Isso é a interpretação da época, então... Qual parâmetro ele tinha? 0. Então ele tinha que falar, olha, é como isso, ou é como aquilo, para dar um comparativo. É igual o tempo de Deus. Quando o Pedro vai falar sobre o tempo de Deus, diz assim, um dia para Deus é como 1000 anos. Como? É um comparativo. Não quer dizer que seja. Porque não tinha parâmetro para falar a respeito da eternidade, o Kairos e Cronos, a eternidade e o tempo. Não tinha parâmetro. Então, esses detalhes a gente precisa olhar, porque senão a gente refuta coisas que estão na Bíblia. Está na Bíblia. E daí, quando você olha para isso e mostra, porque tem coisa que o mestre precisa pegar na tua mão e levar. E eu não posso condenar os pais da fé, os meus antepassados, porque não tinham profundidade de conhecimento. Porque quando eu estava fazendo a 5ª série, eu aprendi que o átomo era a menor partícula da matéria. Quem está aprendendo hoje já são as nanopartículas. Que alguém foi lá e fracionou o átomo. Os meus professores estavam errados? Não, só não tinham profundidade de conhecimento. Mas será que essa galera também tem alguns que não querem entrar nessa profundidade? Quer ficar só ali no raso? Também, pastor? Sim. Porque você desconstrói... E dá trabalho, né? E você desconstrói uma ideia, ok? Que é mais, vamos dizer assim, ela é mais hollywoodiana, se posso assim dizer. Isso. Ela é mais um conto, ok? É mais um conto de fada. Você acreditar que, de repente, você vai... não sei se você está conseguindo me entender, mas assim, eu vou estar em um lugar onde eu vou ficar tocando harpa e... Ele é uma ideia mais confortável. Confortável. Essa é a palavra. Entendeu? Vou estar ali, vou pro céu, tocando minha harpa ali no paraíso, né? É mais confortável. Mas quando entra essas outras ideias, isso desconstrói tudo. Desconstrói. E aí a gente fica meio, Só que daí você consegue enxergar o plano realmente. Plano de salvação, o que está sendo criado no planeta berçário chamado Terra. Porque o planeta não foi criado por acaso. Há algo específico. Né? Você vê ali no primeiro livro, no primeiro capítulo e o primeiro versículo já da Bíblia, se a gente for buscar do original, do hebraico, né? O texto vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus, no plural, então não é um céu só. Né? E a terra. A terra é específico. Ela foi criada para um projeto específico. Ela foi criada para algo específico.
Então, quando você olha para esse contexto, você enxergando dessa forma, fora da caixa, você consegue ver realmente qual é o propósito da progenie do Altíssimo. Porque nunca foi estabelecer religião. Deus nunca quis devotos. O que Deus queria era filhos. Por isso vem Jesus. Porque primeiro veio os profetas, não ouviram. Né? Depois veio a lei, foi imprópria para a salvação. Depois precisou vir Jesus. E quando veio Jesus, disseram para ele, nos ensina a orar. Ele poderia ter começado assim, Deus soberano, excelso, que está no mais alto, sublime trono, mas não faz isso. Ele diz assim, Pai nosso, que estás nos céus. Ó, a ideia é família. Isso. A ideia não é religião. Não, e essa ideia do pai, isso me conforta mais porque às vezes a gente vê dentro das igrejas, eles passam uma ideia de tipo, Deus, o que castiga, o que pune. Isso aí meio que afasta a galera. Sim. Né? De tipo, se eu fizer isso, eu vou pro inferno. E não é isso, né? Não é isso, né? O lance. É muito mais, né? É muito mais profundo. É como a ideia de ir ao céu, que você citou. Né? Olha, eu tenho esse pensamento, é algo que está dentro do meu coração, de ser salvo, ir ao céu. E essa ideia nunca foi uma ideia divina, de levar o povo para ele. Foi ele vir morar com o povo. Essa é a ideia. Né? Então, o Deus que se fez carne. Então, ou seja, a nossa mentalidade, o nosso pensamento está muito aqui embaixo para o pensamento de Deus que está lá em cima. Então, ele falou, eu tenho que descer ao nível deles, para que eles possam ter a compreensão do ser divino. E aí ele desceu. Tanto que há um texto que diz assim, vós sois deuses. Porque a centelha divina está dentro de cada um de nós. Já ouvi muito falar que somos deuses, todos somos, né? Sim. Se a centelha divina está em cada um de nós. Todo mundo tem um. O primeiro templo criado no universo todo foi um corpo humano. Não é um negócio de pedra. Não. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Formou o boneco, né, a matéria, e soprou o fôlego de vida. Ou seja, nós somos a incubadora da centelha divina. O pastor, não sei se você acompanha a internet, que tá tendo bastante avistamento, né? Sim. Tudo que é lugar aí, você tá vendo avistamento, depois quando começou a guerra aí. Você acredita, assim, em vidas em outros lugares? Acredito. Que tenha... Acredito. Tá cheio aí de... Os irmãozinhos? Tudo que Deus faz em cima de propósito. Ok? Tudo que Deus faz em cima de propósito. Heiléu Ben-Shahar, Heiléu, o nome hebraico do anjo da queda, né, que na tradução para o latim traduziu-se como Lúcifer. Ok? Então, esse anjo da queda, o Heiléu, ele tinha uma função. Ele não era músico, nem maestro de orquestra. Ok? Então eu já estou desconstruindo uma ideia que foi construída ao longo do tempo, onde as pessoas pegam ele como a duas batutas, né? Regendo uma orquestra. Não. A função dele era sacerdócio. E a função dele era estabelecer templos pela vastidão do universo. Tá. Agora, qual o propósito divino de estabelecer templos pelo universo se não tem vida? Eu falo pra galera, pastor, eu falo, se Deus fez tudo isso e só tem nós aqui, é um desperdício de espaço. Né? Lembrando que a ciência já prova sobre o multiverso, né? A Bíblia fala disso, então não precisava a gente ir muito longe, a Bíblia já cita isso. Agora, por que criar algo tão grande só aqui? Agora, é claro que o planeta Terra é um propósito, tem um propósito específico, mas existem, como esses seres que eu disse que foram criados todos, né? São muitos. A Bíblia vai falar que 1/3 parte caiu, mas 2/3 permaneceu dentro do propósito. E estão trabalhando em toda a região do universo. Ok? O problema é que a gente olha para eles como anjos, com a ideia religiosa. A gente não olha para ele como nações, como tribos. A gente não olha para ele como raça. Ok?
de diversas dimensões. Toda a sua experiência, pastor, até hoje, já pregou aí bastante tempo aí, né? Se acontece de aparece uma nave, cada canto aí do mundo, tal lugar, né? Brasil, Estados Unidos, Japão. O que você acha que vai acontecer, no geral, na sua experiência? Tipo, aparece um negócio que assim não tem como falar assim que não existe. Todo mundo viu. Ok. Eu acredito que tem que primeiro haver um preparo. Eu acho que isso já está acontecendo. Está acontecendo isso, um preparo, para que não haja um pânico generalizado. Eu acredito que se isso acontecesse, geraria um pânico. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos falar em termos de arrebatamento da igreja, você já deve ter escutado esse termo. Sim, arrebatamento. Dá até medo de ler aquilo. Ok? Arrebatamento da igreja, beleza. As trombetas que vão tocar, enfim. A gente já viu aviões que quebram a barreira do espaço-tempo, da velocidade, e você tem um barulho que ele emite. Imagina que uma nave grande o suficiente para arrebatar um número de pessoas sejam evoluídas o suficiente para isso. Okay? Eu estou falando com termos aqui totalmente diferentes do que eu falaria dentro de uma igreja. Não, tranquilo. Assim, para que as pessoas, a audiência entenda. Okay? Imagina que uma nave preparada para receber aí centenas, se não milhões de pessoas, ela descesse a uma certa velocidade. E esse estouro da... vai fazer um barulhão, né? Ok? Seria a trombetas do arrebatamento. Okay? As nuvens com X tantos megatons, ok? Cantado em vários versos e poesias. Né? Então, eu imagino dessa forma. Ok? Até porque existem relatos bíblicos disto acontecendo. Você pega Elias, por exemplo. Elias foi recebido no céu a partir de um redemoinho. Vamos ao desenho de novo. Quem separa Eliseu de Elias é uma carruagem de fogo. Ok? Para um período onde eles não têm parâmetro. Certo. Então, o profeta que foi a visão ocular, ele diz lá, é uma carruagem de fogo. Separou nós dois. E Elias foi tomado ao céu num redemoinho. Imagina uma abdução. As imagens que são ditas sobre a abdução, aquele flash de luz, né? aquele foco de... Ok? Não foi só com ele. Mas vamos ao caso dele especificamente. Quando Elias é tomado ao céu, Eliseu passa o Jordão e encontra 50 profetas. Né? Quando eles encontram esses 50 profetas, que eram alunos da escola de Elias, esses moços disseram para ele assim, deixa a gente procurar nas montanhas da região. Deixa a gente procurar, por exemplo, nas montanhas onde de outras vezes já esteve. Pode ser que o Espírito tenha tomado para alguma das montanhas da região. Ou seja, não é algo que aconteceu uma única vez. Era algo que era frequente. Então tinha muito avistamento. De seres. De naves. A própria Bíblia vai falar em vários lugares que Deus montou um querubim e voou. Que legal. Voou sobre as asas do vento. Há um texto bíblico que diz que os carros de Deus são 20 milhões. Aliás, 20 bilhões. Imagina isso. Caramba. Quando que ele dá lá uma ordem, uma equação numérica, matemática. Quando você faz essa equação, você tem 20 bilhões de carros de Deus. Para quê? Que carros são esses? Vamos pensar. Igual o trenó do Papai Noel, que é puxado por rena. Trenó do Papai Noel. Eu não consigo fazer essa assimilação. Trenó do Papai Noel é boa. Concorda? Tudo bem que o profeta registrou o que ele viu como uma carruagem de fogo. O que... No entendimento dele da época. Na época. Agora, essa carruagem de fogo, você quando vai ver você tem ali o lançamento de um foguete, por exemplo, e você tem fogo. Tem fogo. Okay? Então,
diversas naves, aí vou falar do contexto não dos registros ufológicos. Tá. Eu vou falar do contexto hollywoodiano, dos filmes. Diversas naves, no impulsos de suas turbinas, emitem fogo. Agora, para uma época que não tem parâmetro, o profeta disse o que ele achou que seria. Então, eu olho para esses detalhes e enxergo naturalmente essas naves. As naves. Olha que o Enoque foi abduzido, né? Sim. Sim. A história dele. E interessante que o livro de Enoque ele não entrou no canon. Isso. Okay? Ele é considerado um apócrifo. Só que ele é considerado um apócrifo que os textos canônicos citam. Você tem, por exemplo, Judas, que era irmão do Senhor, Judas, irmão de Jesus, que ele, na epístola de Judas, aquela epístola de capítulo único antes do Apocalipse, ele vai registrar, olha, dele também profetizou o Enoque, o sétimo depois de Adão. E aí quando você vê o que ele fala que Enoque disse, quando você vai ler o livro de Enoque, está lá. Ele não falou algo que ele pensou de outro lugar. Ele leu o livro, se pautou pelo livro e entrou no canon. Tem Como vários, refuta né, o livro? que não entraram, né? Tem vários que não entraram. E tem uns que se perderam. Tem uns que pode ser encontrado ainda. Ah, entendi. Porque, veja bem, Daniel diz assim, ó. Daniel, em um determinado momento, isso é até interessante para quem é estudioso e gosta desses detalhes, Daniel diz assim, que o ser que estava falando com ele disse, escreve tudo, sela o livro porque não é para agora, é para muito tempo depois. Então tudo foi escrito. Mas vai ser revelado no tempo certo. E eu acredito que assim como aconteceu com Daniel, aconteceu com todos. Porque não faria sentido Deus falar para um escritor, sendo que foram cerca de 39 escritores que escreveram em um período de tempo de cerca de 1.600 anos, e nunca se conheceram. Se eu convidar você para escrever um livro, a gente tem que, no mínimo, sentar para conversar sobre as partes do livro, ok? E nós temos que ter mais ou menos a mesma ideia e afinidade. Então, por exemplo, se você é médico, eu pelo menos tenho que ser enfermeiro para entender o que você está dizendo. Ok? 39 pessoas, algumas nunca se conheceram, ok? De diferentes segmentos. Um era pastor de ovelha, um era escravo, um era rei, um era poeta, ok? De diversos segmentos, 39 pessoas, o espaço de tempo de 1.600 anos entre elas, escreveram um livro que começa, tem meio e tem fim. Como que você explica isso? Difícil, hein? Vai dizer que a obra do acaso? É. Impossível. Tem que ter uma mente superior por trás dessa escrita. Ok? Então, se eu tirar da Bíblia hoje, tudo que tange a religiosidade, que eu creio e que eu frequento, se eu tirar daqui todo o dogma, se eu tirar daqui toda a homilia, se eu tirar daqui tudo que está diretamente ligado à prática da minha fé, ainda assim vai sobrar aqui dentro pelo menos 5.000 anos de sabedoria armazenada. Aí você olha para a Bíblia e assim, ó, tem vários escritores, eu poderia citar um que é muito conhecido no meio das magias, que é o Eliphas Levi, ok? Em Dogmas e Ritual da Alta Magia, ele chama a Bíblia de o livro maior. E às vezes a gente fica muito na superficialidade. Sim. Dentro disso que você falou sobre a escrita, né? De ter algo maior, né? Como foi escrito. Esse livro é nesse espaço do tempo. Não seria mais ou menos a mesma coisa que nem o Chico Xavier, que fazia os livros com uma mentoria, né, do mundo espiritual? Você conhece? Sim, sim. Mais ou menos parecido. O que eu digo é assim, ó, não do ponto de vista de estar sendo escrito agora, ok? Eu acredito que as mensagens agora, elas são muito mais, como que eu posso explicar isso? Muito mais sensitiva, Tá. ok?
algo que se recebe para um propósito específico, e você verbaliza aquilo, ou você pode até falar diretamente a uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou de forma generalizada, ok? Esse contexto que eu te falei são de livros que foram escritos, a Bíblia registra, mas se perderam. Não se tem registro deles hoje. A Bíblia fala, olha, o demais disso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Pera, mas aonde está esses livros? Não tem. E demais disso não está escrito também nas crônicas, não sei de quem, mas cadê? Não tem. Ok? Entre os canônicos e entre também os que são não canônicos. Ok? Os apócrifos, chamados apócrifos. Textos que não se encontram hoje. Que pode estar dentro desse contexto que eu estou te dizendo. Aquilo que se perdeu? Não. Aquilo que está sendo guardado para um tempo específico. Não tem os manuscritos do Mar Morto que foram achados recentemente? É verdade. E elucidaram muita coisa? É sobre isso que eu estou dizendo. Como que o senhor explica hoje, na visão mais atual, né, para a galera entender, sobre o Apocalipse? O Apocalipse. Ok. Eu acredito assim. O Apocalipse, ele é um livro escrito... primeiro, ele é escatológico, então ele está com eventos que já se cumpriram e está com eventos para o futuro. Tá. Ok? Ali ele vai tratar toda a odisseia do ponto de vista da igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando de um corpo de pessoas que seguem o Cristo. A ideia cristã, vamos dizer assim, não do ponto de vista religioso, mas a ideia de um ser que esteve na Terra com uma função específica e que fez discípulos e deu ordem a esses discípulos e de fazer discípulos, ok? Então, esse povo que está sendo mentorado a partir de Cristo, ok? Do Messias, do Yeshua, ok? Então, há eventos ali que já aconteceram. Tá. E há eventos que estão suspensos a partir do capítulo 4 em diante. Então, o capítulo 1, você encontra a incidência da igreja. O capítulo 2, a igreja está presente. O capítulo 3. No capítulo 4, versículo 1, há uma fala, subi cá. Ou em algumas traduções mais contemporâneas, assim, sobe aqui e eu te mostrarei. Ouvi uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe aqui e eu te mostrarei. Coisas que depois dessa hão de acontecer. Esse sobe aqui é entendido escatologicamente como o arrebatamento da igreja. Okay? Então a igreja desaparece. As igrejas vão desaparecer, vamos dizer assim. Isso. Tá. O contexto religioso como nós conhecemos, ele é tomado ali. E aí vem alguns segmentos e algumas que se seguem as ordens, né, de acordo com os eventos que estão acontecendo. Só que é um livro que a linguagem empregada, ela é uma linguagem figurativa. Então, você a besta que surgiu do mar. Muita gente pensa num animal, num bicho, na manifestação de um demônio. E, na verdade, é um poder socioeconômico. É um poder político. Então, quando você vai analisar, muitas coisas que ali é falado, ele está em figura. É uma linguagem completamente diferente. Às vezes as datas, elas também precisam ser pensadas, porque 7 dias, não é 7 dias, é 7 anos. Entendeu, Aline, raciocínio? 3 dias e meio, não é 3 dias e meio, é 3 anos e meio. Então, é necessário que haja um estudo em cima daquilo. Agora, o Apocalipse não deve ser a preocupação. Porque o Apocalipse, não sei se você tem, mas muita gente tem até medo de ler. Não é? Não, eu não tenho, mas a maioria tem. Bastante gente tem medo de ler. Só que o Apocalipse, ele começa assim, ó, revelação do Senhor Jesus Cristo, que ele deu ao seu servo João. Então, veja, o livro que mais revela Cristo, que mais revela o Messias, é o livro do Apocalipse, que vai falar sobre a sua humanidade, vai falar sobre a sua eternidade, ok? A convergência de todas as coisas a ele, ok? Então, assim, é um livro poderoso, um livro mega master, assim, de se ler,
E dentro do Apocalipse, eles falam muito do anticristo, né? Sim. Falam muito assim, até onde é verdade ou mentira sobre o anticristo? Ok. O anticristo é um poder que ele age no mundo desde os primórdios do tempo. Tá. Ele começa na Torre de Babel, lá com Nimrod. O espírito do anticristo começa ali. Qual que é a base? A base é assim, focar no humanismo e desconstruir a ideia de Deus. Essa é a base do anticristo. Ok? É assim, o homem tem solução para tudo. Tira a dependência de Deus. Entendi. E isso aconteceu ao longo da história. Agora, a personificação do anticristo, nós estamos vivendo dias para isso. O cenário está sendo preparado. Okay? Há necessidade de um caos geral para que ele apresente uma solução. Seria então, o Salvador. O Salvador. Ok? Que vai se estabelecer com seu reinado em Israel. É necessário que essa profecia aconteça. Tem que ser lá. A sede do governo dele vai ser lá. Por 3 anos e meio, paz. Nas 3 maiores religiões. As 3 maiores religiões hoje é o cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos, o islamismo. Ok? Essas 3 maiores religiões. Você pode ver que é um lugar que é comum para as 3. O cristão vê lá como um lugar sagrado, o judeu enxerga lá como um lugar sagrado e o islã enxerga lá como um lugar sagrado. Ponto. Agora, imagine esses 3 cultuando no mesmo lugar e não havendo mais nenhum tipo de crise entre eles. Não seria bom? Seria bom. Não ia ter mais guerra, não ia ter mais nada. Acabou. O problema da guerra no mundo é religioso. Religioso, isso. Você acabou. Em tese, perfeito. Em tese é perfeito. O problema é que isso é um enrodo. Uma mentira. É para inglês ver, né? Isso. Essa é a ideia. Então, no momento em que houver essa ruptura, né, ao cabo de 3 anos e meio, onde houver, estou dizendo a partir da ciência da escatologia. Tá. A hora que houver essa ruptura, aí os judeus vão falar, não, peraí, não é o Messias que nós esperamos. E aí vai começar E aí entra o contexto que o derramar das pragas, o toque das trombetas, as taças da ira de Deus e tal, que é chamado de a grande tribulação. Que aí entra também o lance da marca? Sim. Entra também o lance da marca. Chamada marca da besta. É, a marca da besta. É. Tão temida, né, por muita gente. Quem não tiver e vai sofrer, isso, ou vai ser caçado, não é isso? Isso aí. Eu tô até por dentro. Tô até por dentro. É isso aí. Não, legal, mas num contexto assim, em geral, quem assim fica meio com medo. É aquilo que a gente estava falando de início. Eu acho que falta profundidade. Porque quando você acessa a profundidade do conhecimento do plano, você deixa os medos de lado. Você começa a entender a evolução que está acontecendo hoje já. Com tudo que está acontecendo, já é um preparo para que a gente esteja pronto para isso. Para essa evolução acontecer. É meio maluco pensar nisso aí, pastor, no lance do anticristo com alienígena, com um monte de coisa, né? Você fala, nossa, que doideira, vai ter o lance do anticristo com o apocalipse aí, com nave, você fala, nossa, que maluquice. Uma maluquice. Maluquice, né? É uma maluquice. Nos seus fiéis, né? A sua galera lá, como que eles aceitam tudo isso? Assim, como que a galera tá aceitando no seu olhar hoje? Olha... É muita informação nova, né? Sim. Na verdade, é necessário que a gente tenha um cuidado, porque existem dentro do contexto da igreja hoje, falar assim, usar esse termo igreja, existem pessoas que são recém-chegadas à fé, pessoas que já estão um certo tempo. O problema não são os recém-chegados à fé, porque eles estão chegando e aprendendo contemporaneamente. O problema são os que já estão há muitos anos. E aí é difícil para... Que muitas vezes aprenderam coisas assim absurdas ao longo de muitos anos.
né? Coisas assim que ficaram marcadas e não consegue se libertar daquilo. Está preso àquilo. Não consegue enxergar com essa visão, como diz, vazio de seus próprios dogmas, para conseguir receber algo que está ali e tangido de uma forma muito clara e transparente, né, nas páginas das Sagradas Escrituras. Né, diversas coisas. Se você falar, por exemplo, você pegar para uma pessoa que está há 30 anos na igreja e dizer, olha, a Bíblia fala sobre viagem no tempo. A dobra do tempo está relatada nas páginas da Bíblia Sagrada. Vai falar, você tá maluco? Ele vai falar assim, você está assistindo muito filme. Você está assistindo De Volta para o Futuro, pastor? Mas a Bíblia fala. Né? Portais. Se eu falar sobre portais, a Bíblia fala de portais dimensionais. Ok? A Bíblia vai registrar isso N vezes. E isso é poderoso, porque de repente alguém que está acompanhando esse bate-papo fala assim, peraí, mas eu acredito, você tem aqui no cenário pedras. Isso, os cristais. A gente fala um monte de cristais aqui. Cristais e pedras, ok? Tá. Alguém, se eu, por exemplo, eu como pastor, vou te fazer uma pergunta. Eu como pastor, se eu pegar uma pedra e falar assim, olha, coloca essa pedra no teu bolso, anda com ela, ou então num pingente, anda com ela, que ela vai equalizar a tua emoção. Você está muito ansioso, ela vai tirar essa ansiedade. O que você vai imaginar? O quê? Fala assim, olha esse pastor aí, é futurista, hein? Dando conselho de pedra. Ok? É diferente. Totalmente diferente. Não, totalmente, porque assim, mas nunca vi ninguém, o pastor falar isso. Não. Mas por quê? Porque a Bíblia, ela tá cheia de relatos disso. N relatos disso. As pedras estão diretamente ligadas ao ser espiritual, inclusive de culto. Ó, eu tô usando um anel que ele tem 12 pedras. Cada uma dessas pedras representa as 12 tribos de Israel. Mas ele faz alusão ao peitoral de juízo, que era uma placa de ouro que continha 12 pedras que tipificavam as tribos de Israel, mas também tipificavam alguns poderes inerentes a quem o possuía, ao sacerdote. Tá. Ok? Eles não podiam se apresentar diante de Deus sem esse peitoral. Eles tinham que estar com esse peitoral. E era uma proteção tão forte que Deus não pode ir contra Deus. E a Bíblia diz que um dia Deus se irou tanto contra 2 irmãos de Moisés, Arão e Miriam. A ira de Deus se acendeu sobre os 2. Miriam ficou leprosa instantaneamente. Caramba. Arão não. Não aconteceu nada com Arão. Porque ele trazia o peitoral de juízo. A proteção. A proteção. Então, a ira de Deus não podia acender sobre ele. Ele estava tão protegido, que ele estava protegido do próprio Deus. Deus não podia tocar nele. Mas como Deus estava irado com ele, Deus traçou uma estratégia. Disse para Moisés, sobe com Arão e Eleazar, seu sobrinho, no alto da montanha, porque eu vou matar Arão. Quando você chegar no alto da montanha, tira a roupa de Arão e veste Eleazar, o seu sobrinho. E aí, quando ele tira a roupa de Arão e veste Eleazar, a Bíblia diz, a ira de Deus se acendeu e Arão morreu ali. Deus não deixou nem descer do monte. Matou ele lá em cima do monte. Agora, por que Deus pede para tirar a roupa de um e pôr no outro? Porque existe um contexto dentro da lei que está escrito assim, ó, Deus visita a iniquidade do pai no filho até a 4ª geração. Se Deus se acende sem vestir essa cobertura no menino, o menino vai morrer. Sim, é. Então veja, as pedras estão diretamente ligadas. Agora, a gente se distanciou muito disso. Por falta da profundidade de conhecimento, é mais fácil aquilo que eu não conheço, eu dizer assim, viu, não leia esse livro. Se você ler esse livro, você vai ficar louco. E todo mundo parou de ler. O pastor, antigamente, as pessoas tinham mais proximidade, vamos dizer, com os anjos, porque eu sinto que a galera se afastou muito, né? Sim. Antigamente tinha mais? Sim. A gente se perdeu disso? Perdeu. E por que disso? Olha, aconteceu o seguinte, o apóstolo Paulo, ele foi o norteador de toda a doutrina cristã. Então, cronologicamente, as epístolas do apóstolo Paulo, ela vem primeiro do que os evangelhos. Então, quando você vai pegar a Bíblia e você vai em ordem estabelecida, você tem
O início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas. Depois você já começa Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por um dos evangelistas, né? Que foi Lucas. E depois você já entra nas epístolas paulinas, a começar em Romanos e terminar em Hebreus. Só que, cronologicamente, primeiro tem os textos do apóstolo Paulo e depois os evangelistas. Tá. Então, Paulo foi influenciador de pelo menos 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas. João foi testemunho ocular e andou com o Messias. Por isso o livro de João é totalmente diferente dos outros 3. Ele andou direto com o homem. Testemunho ocular. Ok? Tá. Então, Paulo, ele foi vamos dizer assim, o doutrinador. Ele estabeleceu a doutrina cristã. Ok? E em um determinado momento ele diz, cuidado com a prática de culto aos anjos. Agora, culto aos anjos é uma coisa e relacionamento com os anjos é outra coisa totalmente diferente. Okay? Eu posso me relacionar com você como pessoa, como amigo, como parceiro, ok? Batendo esse papo aqui, contudo eu não te cultuar. Ficar babando o ovo, ficar louvando, né? Exatamente. Então Paulo dá uma orientação. E isso, para a igreja da época, em um contexto onde muitos vinham do judaísmo, o judaísmo ele é muito disso. Ele pega um contexto da lei, para que a lei não quebre, ele cria uma proteção para aquela lei. Se você for a Jerusalém, no restaurante que você pedir carne, você não vai ter nenhum derivado de leite. Então a sobremesa não vai ser sobremesa, sabe, com derivado de leite. Por quê? Porque existe uma lei que você não deve cozinhar a carne da novilha no leite da sua mãe. Ok? Então, onde serve carne, não serve leite. Para proteger a lei. Entendi. Isso é uma cultura judaica. Esses homens, eles são, na maioria deles, abandonando a fé judaica para abraçar o cristianismo. Que na época ainda não levava o nome de cristãos. Eram os do caminho. Então, Paulo, quando disse para eles, olha, cuidado com a prática de culto aos anjos, eles disseram, não vamos mais nos relacionar. Entendi. Para não correr o risco de cultuarmos, não vamos nos relacionar. Agora, veja, a igreja do primeiro século, a igreja que era composta pelos discípulos, pelos então, os apóstolos, elas tinham contato. Tem um contexto, por exemplo, de Pedro, que Pedro está preso na prisão, Tiago havia sido morto, e quando Pedro está naquela prisão, a igreja se reúne na casa de João Marcos e começa a orar por Pedro. Deus, tira Pedro da prisão, tira Pedro da prisão. Um anjo vai lá e acorda Pedro. Pedro, ó, pega a tua capa, calça a tua sandália e segue-me. Pedro virou para o lado e continuou dormindo. Agora, imagina nós, se fosse o nosso caso. O companheiro morreu. Amanhã sou eu que vou morrer. Eu vou dormir? Esse é o primeiro ponto. Não. Qualquer pessoa, imagine, se você está preso, no outro dia você vai morrer. Se chegar um demônio e falar, levanta e me acompanhe, você vai levantar e acompanhar. Você vai tentar sair daquele cenário de crise, ok? Mas Pedro vira pro lado e vai dormir. Aí o anjo acorda pela segunda vez, toca nele e diz assim, ó, pega a tua capa, veste a sandália e coloca a sandália nos seus pés, calça ela e me segue. Aí ele sai andando, acompanhando o anjo. 4 quarternos de soldados, são 16 soldados romanos. Dentro da prisão máxima romana da época. Tá. Ok? Eles passam pelos soldados, ninguém vê eles. Passa pelas portas daquele quartel, todas as portas se abrem. Quando chega na última, que dá para a rua, que é de ferro maciça, ela se abre sem necessidade de toque de mãos humanas. Eles andam na rua até dobrar a esquina. Quando ele dobra a esquina, o texto bíblico diz assim, o anjo o abandonou. E Pedro percebeu que não era visão. Veja, olha que loucura. Para Pedro, não tinha mais a noção do que era real do que não era. Para Pedro, ele estava tendo uma visão. Aí ele percebeu que era um anjo. Ele falou, opa, tô livre realmente. Aí ele vai para onde? Para a casa de João Marcos. Bate na porta. A menina, o único lugar que cita essa menina, Rode. Ela abre uma portinhola na porta, ela vê Pedro, ela fica tão emocionada com aquilo que ela vai dizer pro pessoal lá dentro. Ó, Pedro tá batendo na porta. Só que esse pessoal que está orando, pedindo que Deus vá libertar Pedro, sabia o lugar onde Pedro estava. Ninguém entrava e ninguém saía. Uma penitenciária nível máximo dos máximos para os inimigos do Império Romano da época. Mas o anjo livrou ele. O anjo livrou ele está lá. Aí eles disseram, não é Pedro,
É o anjo de Pedro. Então veja, a igreja que está orando conhecia o anjo de Pedro. Porque em alguns momentos Pedro não podia ir e mandava o anjo. Legal. E o pessoal que fala que se você vê espíritos, você está condenado. Que falam que a Bíblia condena, né? Quem vê espíritos. É verdade isso? Na verdade é assim, ó. Se a Bíblia condenar quem vê, a gente vai ter um problema sério. Se a gente for pensar por esse lado, vai ter um problema sério. Porque primeiro, vamos falar do pai da fé, Abraão. Abraão viu um monte de ser. Condena de ver e condena da comunicação, né? Comunicação. Da comunicação, acho que é mais a comunicação. Tá. Mas veja só. Se você for por esse caminho, a gente vai ter um problema. Porque a gente tem N deles que viram. Agora, qual é o propósito? Aí é que está o contexto. Qual é o propósito? E em que momento a Bíblia faz essa proibição? O que está acontecendo? Por que a Bíblia proibiu isso? O porquê? Eu acho que é por esse caminho que a gente vai. Veja bem, a gente tem Pedro, o próprio Pedro, recebe a visita de um anjo e diz para ele, tá descendo um lençol aí com uns animais. Mate e come. Ele falou, não, esses animais são impuros, eu não vou comer isso. Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ok? Em um outro momento, em outra visão, um anjo diz para ele assim, vai a Jope, que tem lá Cornélio e você precisa pregar para ele. Aí ele vai. Ok? Você tem Paulo acontecendo isso. Estou falando dos mais conhecidos para a área religiosa, ok? Tá. Mas você tem vários deles que têm essa comunicação com a área espiritual, com os anjos. E a Bíblia diz assim, em uma orientação, diz assim, pratique a hospitalidade. Porque muitos, através da hospitalidade, receberam e abrigaram debaixo do seu teto anjos, mesmo que não sabiam que o eram. Porque tem muitos relatos, né, pastor, atuais, de pessoas que às vezes contra alguém ou aparece alguém do nada para dar um aviso e a pessoa acaba sendo salva ou salva uma outra pessoa por aviso de um desconhecido que Sim. Ninguém sabe quem que é. Que pode ser um anjo, pode ser um espírito, sei lá. Sim, exatamente. Então, a gente tem esses relatos todos acontecendo na Bíblia. Agora, é claro que assim, quando a gente olha para isso, muitas vezes, o que acontece? É mais fácil eu condenar aquilo que eu não conheço ou não tenho profundidade. Né? Aquilo que eu não tenho profundidade. Então, eu condeno. Do que eu buscar o conhecimento, buscar a profundidade daquilo. Né? Vamos falar de clarividência, por exemplo. Alguém fala assim, olha, o chamado sensitivo. Né? Olha, eu estou sentindo aqui algo. Eu estou sentindo que não deve ir por esse caminho. Ok? Eu estou sentindo que não é para mim pegar esse avião. 11 de setembro. Quantos relatos de pessoas que aconteceu diversas coisas e as pessoas relatando, olha, eu acordei pela manhã e eu senti que eu não devia sair de casa. Você vai encontrar. Isso é verdade. Vamos para a internet. Ok? Aí, tá, tudo bem. Vamos refutar isso. Como? Se eu, como pastor, eu vou falar assim, em determinado momento, do púlpito da igreja, eu estou sentindo, Deus está me dando algo aqui para dividir, para transbordar sobre vocês. Você deve fazer isso, aquilo outro. Então, eu não consigo refutar aquilo que eu vivo. Como que eu vou refutar aquilo que você literalmente está imergido naquilo? Né? Viagem astral. O problema é o nome. Eu ia chegar nisso, porque aqui rola muito papo de viagem astral, né? Projeção. Projeção, viagem astral. Isso. Ok? Tá. O problema é o nome. Você fala assim, viagem astral. Alguém pode dizer assim, me permita que eu não estou condenando ninguém. Estou usando um jargão que alguém pode usar. A viagem astral é coisa ruim. É do mal. Não, isso eu já vi pessoas falando dentro do evangelho, falou que está condenado. Você não pode fazer essa prática. Tá, vamos lá. Tem uma diferença entre eu te falar assim, viagem astral. E eu falar assim,
andar no Espírito? Andar no Espírito, já escutei muito isso, essa palavra aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ó, vou contar uma passagem. Naamã, ele sai da Síria para as terras de Israel por conta de uma menina escrava que está na casa dele. E ela percebeu que ele tinha lepra, embora ele fosse um general de guerra muito conceituado, ele tinha lepra. Então essa menina que está na casa de Naamã, serviço da mulher de Naamã, ela disse assim, se o meu senhor, Naamã, conhecesse o homem de Deus que está em Samaria, ele ficaria limpo dessa lepra. Então a mulher conta para o marido vai no rei, e o rei manda a carta para o rei de Israel e diz assim, receba Naamã e os presentes que estou enviando para que o limpes da lepra. O rei, quando recebe a carta, fala assim, os sírios estão arrumando um pretexto para a guerra. Porque eu seria Deus, por acaso, para curar alguém da lepra? Só que o profeta diz assim, diga para o rei que não se turbe, deixa vir a mim esse Ciro, e saberá que há Deus em Israel. Só que quando o Naamã está indo até onde estava o homem de Deus, o profeta, Eliseu, nessa época, Eliseu não recebe. Eliseu manda um recado, diz assim, ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ué, você tem uma ritualística. Por que não uma vez? Porque tem que ser 7. Entendeu ali, raciocínio? Tem um ritualzinho. Aí ele vai, mergulha lá, é certo que é o 7ª vez ele fica limpo da lepra. Aí ele vai de novo até o profeta agora para levar as dádivas, os presentes e tal. Só que o profeta não aceita. O profeta não aceita. O profeta fala, não. Por que não aceita? Porque o mérito não é do profeta. Que havia um preceito na lei que se você fosse até o homem de Deus, para consultar a Deus pelo profeta, você tinha que, ou você levava a oferta do profeta, ou você levava alguma coisa para doar a ele. Pão, vinho, enfim. Só que essa oferta não era dele. Essa oferta era da menina. Que foi ela que testificou. Então o profeta não pega a oferta. Fala, não, seja para contigo os seus bens. De maneira nenhuma eu vou pegar os seus bens. Ele falou, então me dê terra de Israel, para que quando eu chegue lá eu construa um altar. E ali ele carrega uma carroça de terra e vai indo embora. Geazi, que é o moço do profeta de Eliseu, ele fala, por que o meu senhor está perdoando o Ciro Naamã e não recebeu a oferta? Ele não aceita. Então ele sai disfarçadamente e vai até Naamã e diz assim, olha, o meu senhor lembrou dos filhos dos profetas, teria alguma coisa para abençoar? E ele abre do tesouro para que ele leve tudo. Só que ele fala assim, não, eu quero só 2 mudas de roupa e uma peça de ouro. Por quê? Porque esse Geazi, ele vivia com o profeta. Eles também sabiam que não podia ser a mais do valor, que era o valor estabelecido. Então ele pega 2 peças de roupa e a cunha de prata. E aí ele vai, leva na sua tenda, deixa lá e volta diante do profeta. Quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu fala assim, que foi isso que você fez? Aí diz, teu servo não fez nada, nem foi a lugar algum. Ele disse, você acha mesmo que o meu espírito não foi com você quando você seguiu atrás do Ciro Naamã para tomar dele a oferta que eu não peguei? Olha aí, foi em projeção. Projeção. Agora, há uma diferença de eu falar viagem astral e eu falar andar no espírito. Porque é muito mais eu me fixar em andar no espírito do que na projeção astral. Por quê? Porque é o que se aprendeu ao longo do caminho. Criou-se uma crença. E a pessoa, em cima daquela crença, fala, é melhor eu refutar. Esse nome andar no espírito é muito mais espiritualizado. Espiritualizado. A palavra. Isso. É muito mais fácil de estar próximo do divino, né? Isso. É isso? Isso aí. Isso aí. É legal aí essa passagem, hein? E tem, assim, como essas, tem tantas outras. Né? A gente poderia pegar, por exemplo, o caso do fio de prata, né? A maioria das pessoas que fazem projeção astral, elas falam que elas são ligadas ao corpo a partir de uma linha, um ponto de luz, um fio de prata, né? E lá em Eclesiastes, Salomão, né, que foi o escritor, ele diz assim, lembra-te do teu Criador no dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e vós possais dizer, não tenho neles contentamento. Aí ele começa a fazer um comparativo, antes que quebre o jarro junto à fonte, o barulho da moedura fique baixo. Ele vai falando das coisas que começam a acontecer, sabe? O problema
da alimentação, problema da audição, se feche os olhos da rua, que olham pela rua, ou seja, a visão começa a ficar na velhice, ok? E aí ele diz assim, antes que se rompa o fio de prata. E aí é aquela célebre frase que você vai no cemitério e encontra. O pó volte à terra e o espírito volte para Deus. Então, se ele já citou o fio de prata, já tem tudo a ver ali com a viagem. Ó, legal. É um contexto bíblico, é um contexto espiritual. Né? Agora, como você colocou sobre os anjos, não só sobre os anjos, mas a gente está distante de muita coisa envolvendo a espiritualidade que deveríamos estar. Porque a prática que a gente vive hoje nos dispersou disso. Nos colocou distante disso. Para eu não criar amuletos, para eu não criar uma superstição, para eu não criar uma devoção, um culto a um objeto, a uma coisa, então é melhor, ao invés de eu entender o que aquilo é e o que aquilo faz, é melhor abandonar. Uau. Galerinha, o papo tá da hora, hein? Tá bacana. Vamos de perguntas da galera, pastor. Vamos ver se o pessoal mandou pergunta aqui. Vamos ver. Galera, mande suas perguntas, que hoje é dia, hein? Hoje é dia. Vamos ver se tem pergunta aqui da galera. Tem uma aqui do Rafael e ele pergunta: pastor, por que antigamente as pessoas viviam mais e com idade de 800 anos, 1000 anos, e hoje não tem isso? Ok. A longevidade. Ok. Esse período onde as pessoas viviam, onde a Bíblia vai falar, Matusalém, por exemplo, que foi o registro máximo de vida, é um período onde você tinha uma alimentação muito natural, né, mais natural. Quando eu digo alimentação natural, eu estou diretamente falando justamente sobre a questão vegetal, vegetariana. Okay? Você vai perceber que a partir do dilúvio é que os homens começaram a alimentar-se dos seres animais. Até então, o dilúvio, a alimentação que Deus estabeleceu para o homem foi exatamente nessa cadeia. O mundo vegetal serve o mundo animal. Então, o mundo era vegetariano. Era isso aí. Era esse o contexto. Tanto que até os animais, os felinos, por exemplo, os leões, os leopardos, enfim, eles também se alimentavam das pastagens. Okay? Quando Deus vai falar lá em Isaías sobre recuperar esse período que é antes do pecado, onde ele vai dizer assim, o lobo pastará junto com um cordeiro e o boi com um leão. Então veja, vai restabelecer essa ideia do princípio. E aí, óbvio que tudo que se manifesta no mundo da matéria, ele é o espelho invertido do mundo do espírito. Tudo que existe na matéria tem que haver um similar no mundo espiritual. Fala que aqui é uma cópia mal feita. Exatamente. Por quê? Porque o perfeito, o verdadeiro, o genuíno é no espiritual. Isso. Manifestado no físico da matéria, você tem os déficits, né? A nossa dificuldade de usar outra parte do cérebro, por exemplo, né? Estamos presos na matéria, então a gente tem as enfermidades e uma série de outras coisas. Mas observe bem, num período onde eles se alimentavam das vegetações, da área vegetal, as toxinas do organismo eram eliminadas através dessas plantas, do uso dessas plantas. Quando você vai falar, por exemplo, com um ser indígena, por exemplo, uma pessoa da área indígena, ela vai falar várias receitas usadas através de plantas para curar N doenças. Isso. Ok? E você tem isso inserido no mundo espiritual. Porque você tem João no céu, totalmente espiritualizado, onde ele vê um rio da vida, ele vê a árvore da vida e diz assim, as suas folhas é para a saúde das nações.
Que nações que ele está totalmente imergido na área espiritual? Ok? Então, da onde tem essa ideia? Então, esse período que as pessoas viveram assim, viveram por causa disso. Depois, obviamente, quando você vai para essa alimentação, que já foi o quebra do protocolo do mundo animal, você já começa a ter o problema das enfermidades inserindo no contexto. Aí depois vem as fermentações, porque você vai ter Noé, que depois do dilúvio planta uma vinha, fermenta o fruto da vinha e surge o vinho, com que ele se embriaga e tal. As fermentações e os processos industriais que foram surgindo foram trazendo ao organismo toxinas, malefícios que foram gradativamente diminuindo a capacidade de vida do ser humano. Ah, interessante. Então, é esse o contexto. Porque muitas pessoas, talvez seja essa pergunta, Rafael, né? É. Talvez seja por essa pergunta do Rafael, que as pessoas dizem que nesse período Deus determinou que a vida do homem na Terra seria só de 120 anos. Mas essa vida que Deus determinou de 120 anos acabou no dilúvio. Porque quando Deus disse isso, demorou 120 anos para que a arca ficasse pronta e o dilúvio acontecesse. Caramba! Então, esse ser humano que Deus disse tem 120 anos, a vida deles é de 120 anos, ela realmente acabou em 120 anos. Até para exterminar os híbridos. Sim, fazer uma limpa. Isso. Beleza, vamos para a próxima aqui. Pastor, vamos lá. O Rose, minha moderadora, grande Rosita, ela manda aqui. Pergunta pro convidado se ele acredita em reencarnação. Eu acredito em reencarnação. Mostro até, de repente, dentro da Bíblia, em momentos que a gente está estudando, para pessoas que me fazem essas perguntas, mas eu não acredito em reencarnação do ponto de vista do ser humano nato, nascido de um homem e de uma mulher. Tá. Posto que a Bíblia diz assim, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Aí alguém pode dizer, mas tem alguém que não é nascido de mulher? Pode haver essa pergunta? Pode. Jesus disse assim, de João Batista, eu vos afirmo que dos profetas nascidos de mulher, João foi o maior. A palavra de Jesus. Jesus está dizendo que dos nascidos de mulher, João é maior. Tem gente que não é nascido de mulher. Olha, interessante. A raça híbrida continua acontecendo. Assim como a queda em Adão foi a primeira queda e a raça humana continuou caindo, seres continuaram proliferando após a queda inicial. Os híbridos continuaram acontecendo nesse plano físico. E é aí onde eu acredito ser a reencarnação. Desse ponto de vista. Tá. Um ponto diferente, né? Sim. Um ponto diferente. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui da galera. As da Simone, a mesma. Marcão, tem alguma pergunta aí você? Deixa eu... Porque, vamos lá. Eu ouvi falar também, o pastor, sobre esse negócio da idade, que não sei se é verdade isso, que nesse tempo aí o planeta, Terra tinha uma camada de água, e aí o Sol ele não penetrava tão forte como hoje, e essa camada foi retirada e o Sol também fez perder um pouco da saúde física. É verdade isso? Você já ouviu falar alguma coisa do tipo? Biblicamente falando, não encontrei registros disso. Dessa forma. Tá. Ok? A gente tem a degradação da raça humana a partir do pecado. O pecado ele foi cada vez mais levando para essa degradação, onde você tem, por exemplo, a perca dos dinossauros. Okay? Tá na Bíblia. A palavra dinossauro ela tem 180 anos. Ela surgiu em 1842. É a primeira vez que surgiu essa fala. Mas assim, a Bíblia fala desse período. E em função da queda, esses animais sofreram, o planeta em si, né, sofreu catástrofe,
que acabou, que é o primeiro dilúvio. O dilúvio de Noé é o segundo dilúvio. O primeiro dilúvio registrado no versículo 2 de Gênesis 1. Né? Ali a terra está literalmente debaixo das águas de um dilúvio, onde o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, havia trevas na superfície do abismo. Deus está de luto pela queda do anjo. Deus está de luto. A gente vai enxergar esse luto de Deus. O próprio Deus dizendo, eu guardei luto e fiz com que estancasse a fonte das águas. Houve um dilúvio onde morreu esses animais. Okay? Os animais tidos como sagrado, como por exemplo o caso dos unicórnios da mitologia, também nesse período se perderam. Unicórnios, legal. E a Bíblia fala deles. O problema é que muitas vezes, o que acontece? Existem várias traduções bíblicas. Acho que a nossa audiência olha para a Bíblia como um livro. Mas existem várias traduções. E cada tradutor, em cima da sua vertente teológica, ele fez pequenas adaptações. Então, assim, eu até aconselho que quem vai estudar a Bíblia busque por fontes mais próximas ao original. Porque você tem ali coisas muito mais fidedignas do que... A linguagem contemporânea, por exemplo, ela tirou muita coisa. Tá. Na linguagem contemporânea, um texto sobre, por exemplo, os unicórnios vai estar escrito assim, boi selvagem. Na linguagem original vai estar lá, literalmente, unicórnios. Então, assim, as nossas vozes são ouvidas diante de Deus a partir dos chifres dos unicórnios. Eu nunca tinha ouvido falar de unicórnio na Bíblia. Pois é. Unicórnio não, porque é um negócio bem... mitológico. É mitológico, né? E aí eles removem muitas vezes isso para não dar essa margem para a mitologia, mas não tem como refutar. Porque está claro. E está escrito. Na Bíblia, tem alguma passagem que fala de outros deuses? Que nem teve os vikings, né? Que tinha Odin e outros. Tem alguma passagem que fala disso? Sim, sim. Porque, na verdade, qual a ideia de Deus? É um ser que você escolhe para ser o divino para você. Isso. Pode ser o sol, pode ser a lua, as estrelas, ok? Pode ser uma árvore, enfim. Então, a pessoa ela elege alguma coisa como um Deus. O que acontece? Nesse período onde aconteceu esse casamento, vamos dizer assim, entre anjos e humanos, surgiram pessoas famosas com poderes sobrenaturais. Imagine um anjo que é responsável pelo fogo, por exemplo. Obviamente que essa criança, depois da gestação, nasceu com poderes. Com poderes. Do fogo, ok? Ou do vento, ou das águas. Essas crianças seriam esses anjos seriam os Néfilins. Os Néfilins. Isso. Então, veja, todo esse contexto está registrado, não tem como refutar isso. Agora, é lógico que assim, cada um vai entender da maneira que o contexto religioso a que ele se submeteu ao longo da vida vai norteá-lo. Mas está escrito. Né? Tanto que é uma verdade do Apocalipse, só pegando um gancho, no Apocalipse, quando as pragas começam a ser derramadas, veja, quando a praga é derramada sobre a fonte das águas, a terça parte dos animais marinhos morrem. Quando ela é derramada nas vegetações, a terça parte das vegetações se perdem. A terça parte do sol escurece, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. A terça, quando é derramada na terra, a terça parte dos homens morrem. E por quê? Porque a terça parte está sem cobertura. Porque uma terça parte desses seres espirituais que estão ali para salvaguardar a vida humana, caíram. E aí... Estão ali, mas o propósito não é mais a salvaguarda da vida humana. Agora entendi sobre da terça parte. Tem sentido. Entendeu? Perdeu o propósito e aí vai caindo tudo que seria a terça parte. Isso. Exatamente. Legal. Vamos para mais uma pergunta, pastor. Chakra Gaia, a Lore. E ela pergunta. O pastor quer então um Deus antropomorfizado com ira, ciúmes, vingança? Não. De forma alguma. Pelo contrário. O Deus que eu creio, ele é um Deus que a priori queria estabelecer uma família. Ok? Imagine um Deus que não tem nada no universo, só Deus. Imagine um período onde só existe Deus.
E Deus decide fazer, então, iniciar suas obras criacionistas. Ok? Mas qual o propósito? Ter uma família, né? Estabelecer filhos. Então, esse Deus ele precisa criar o plano de ação. E para ter assinatura como Deus, ele precisa criar a partir do nada. Então, o primeiro que ele tem que criar é o nada. Ele sai dos pontos cardeais, posso assim dizer, ele concentra no norte, ponto mais alto da dimensão de céu, e começa a estender sobre o nada, sobre o vazio, está lá no livro de Jó, ele começa a estender sobre o vazio as suas obras criacionistas. E ele passa, então, a iniciar a criação a partir de uma jornada, do alfa ao ômega, do início ao fim. Ele vai e volta. No salmo mais antigo da Bíblia, Moisés vai registrar assim, Salmo 90, versículo 2. Diz assim, ó, antes que os montes eternos existissem, sim, antes que tu formasse o pó da terra, de eternidade e até a eternidade tu és Deus. Ele foi, voltou, viu tudo. E ele começa pela solução. E ele vai criar o quê? O corpo de Cristo. É a primeira coisa a ser criada, um corpo de Cristo. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Você vai encontrar o texto dizendo, ele é o primogênito de toda a criação. E ele vai começar a criar todas as coisas. Então ele começa pela solução. Um Deus que começa pela solução, ele não é um Deus rancoroso, ele não é um Deus de castigo, pelo contrário, é um Deus que está disposto a perdoar, a dar segunda chance, ok? A receber para junto de ti. Veja, a parábola que Jesus contou do filho pródigo, o filho pegou o que pertencia ao pai, porque está recebendo herança em vida, não é dele. Nenhuma herança em vida pertence, senão ao dono da herança. Então, ele pega o que não é dele, abandona a casa do pai, ok? Vai para um lugar longe, gasta aquilo que não é dele com noites, jogatinas e tantas coisas. E quando ele não tem nada e ele está passando fome, ele lembra da casa do pai, de ser, na casa dos meus pais, os seus servos, os seus jornaleiros têm abundância de pão, eu estou aqui perecendo de fome, eu vou lá e vou dizer para meu pai, pequei contra ti e contra os céus. A Bíblia diz que o pai viu de longe e correu até o filho. Por que correu? Porque é uma cultura judaica. Quem sai em desonra, se volta em desonra, qualquer serviçal, qualquer escravo, numa época de escravatura, né? Qualquer escravo poderia matar aquele herdeiro e ficar como dono da herança na partida do seu senhor. Então esse era um contexto. Então se o filho volta em desonra, ele poderia ser morto por qualquer pessoa. Bem... Só que o pai corre até ele, dá um abraço e diz assim, esse meu filho estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Traz depressa um anel de autoridade de filho. Traz roupas novas e sapatos novos para os seus pés. Porque o filho precisava transpor o limite da propriedade como honra, como filho, honrado. Então, um Deus que se presta a isso, ele não é um Deus rancoroso. Ele não é um Deus que quer lançar ninguém no inferno. Ele não é um Deus que quer castigar as pessoas. Pelo contrário, ele está liberando o amor, ele quer receber como filhos. E aí é uma consciência nossa, de reconhecermos que somos dependentes desse amor de Deus, né, desse perdão de Deus, entendermos aí quem somos nisso tudo, e ele é o Pai. E ele não é o Pai, meu Pai, que sou evangélico ou que sou pastor. Ele é um Pai de todos. Pai de todos. Por isso Jesus diz, Pai nosso. Porque ninguém pode se apropriar dele e dizer, não, ele é só Pai nosso. Só o Pai da minha fé. Ele é só meu ou Pai. Da minha religião, ou né? da minha religião, da minha vertente teológica. Não. Ele é Pai nosso. Boa. Muito bem. Vamos lá. O Clésio pergunta aqui, pastor, se Deus é amor, por que ele mata alguém? Ok. É uma boa pergunta. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Olha, a gente precisa entender o seguinte. Deus, ele é amor, mas o mesmo Deus que ele é amor, ele é um Deus que também exerce justiça. Tá. Ok? Então, no momento em que eu quebro esse protocolo do amor de Deus, no momento que eu atento contra a minha estrutura de vida ou de meus semelhantes, nesse momento eu estou como qualquer decisão na vida, ok? Todo mundo que nasce com uma sorte igualitária. Todo mundo nasce com a mesma sorte. Ao longo da vida,
através das suas escolhas, e cada escolha tem uma sua consequência, você vai construindo a sua história de vida. Uns de forma muito boa, mas nem tanto. Ok? Então, esse Deus matar alguém, muitas vezes não é Deus. A culpa não está nele. Simples. Vou pegar um caso aqui. Acontecido na Bíblia de uma forma muito interessante. Deus chega para um homem e diz assim: pega o teu filho, teu único, o que você ama. Porque Deus sabia que ele não tinha um único filho, ele tinha 2. Ah, eu sei qual é essa passagem. Fala aí. Então ele disse assim: pega o teu único filho, aquele que você ama, e sobe numa montanha que eu vou te mostrar e sacrifica para mim. Você acha que você adoraria um Deus que pede para você sacrificar o filho que você ama? Não. A primeira instância, não. Você fala, peraí, Deus é mau. Ele fala, Deus quer que eu mate o meu próprio filho? É louco, não é? É. Para assimilar essa ideia, é maluco. Só que ele não pensa 2 vezes. Ele é considerado o pai na fé, Abraão. Ele pega Isaac, não fala para a esposa, não fala para ninguém. Pega mais 2 servos, bota Isaac, a lenha, o cutelo, o fogo e vai para o lugar. Ele chega lá, olha o que ele fala. Ele diz assim, ó, vocês ficam aqui, eu e o rapaz vamos subir para cultuar e nós tornaremos para vós. Ó a fala dele, nós vamos subir e nós voltaremos. Só que ele ia para matar o filho. Quando eles estão subindo, o menino vira para o pai e diz assim, pai, o menino conhecia o ritual do pai, de sacrifício, falou, pai, eu tenho fogo aqui, tem lenha, o senhor está levando o cutelo, mas cadê o cordeiro? E aí olha a fala. O cordeiro é você, filho. Ele disse assim, ó, o cordeiro para si, Deus proverá. Veja, se nós pegarmos nossa questão idioma, se fosse para Isaac, se ele estivesse falando para o filho, ó, o cordeiro para você, Isaac, Deus proverá, ele ia falar assim, o cordeiro para ti, Deus proverá. Mas ele não diz para ti, ele diz para si. Assim. Ele está dizendo, se Deus quiser um cordeiro, ele que prepara um cordeiro para ele mesmo. Aí ele chega lá, amarra o menino, põe em ordem a lenha, põe o menino amarrado em cima. Aí o texto diz assim, bradou o anjo do Senhor, diz, Abraão, Abraão, não faças nada com o menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Testou a fé dele, né? Sim, mas não era Deus que precisava saber, era o anjo. Porque Deus não sabe de tudo? Deus sabe de tudo. Para que testar se Deus sabe? Porque Deus precisava mostrar para o anjo que era capaz de um homem ter uma entrega tão grande a Deus a ponto de dar seu filho. E esse anjo era quem? Era uma teofania. Era Cristo no anjo. O anjo do Senhor. O anjo, toda vez que a Bíblia diz anjo do Senhor, é uma teofania. É Cristo. Porque Cristo esteve neste plano terreno várias vezes. Não foi uma vez só. Só que ele veio como cordeiro. Na troca de Isaac, ele vem como cordeiro. Ele vem como cordeiro pascal. Ele vem como cordeiro que santificou o 7º dia da criação. Ele veio como a rocha que seguiu Israel durante 40 anos no deserto. Okay? Que saiu água para o povo beber. Ele teve entradas no planeta muitas vezes. Tanto que quando Hebreus, no capítulo 1, vai falar disso, diz assim, e quando outra vez introduz o primogênito no mundo, outra vez, porque já tinha acontecido outras vezes antes, disse aos seus anjos, a todos os seus anjos, o adorem. Por isso que no nascimento de Jesus, uma comitiva de anjos, angelical, desce lá para os pastores de Belém e vai dizer, olha, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador do mundo, que é Cristo Senhor. Então, veja, houve várias incidências disso. Legal, vamos ver se tem mais alguma pergunta da galera. Galera, estamos para isso, é a nossa live. Então, vamos fazendo as últimas perguntas aqui. Vamos lá. O grande Vanderlei, nosso membro, pergunta aqui. Vamos lá, pergunta. Mas o que explicar se não existe reencarnação? Por que existem tantas pessoas que nascem com tanta dificuldade física ou qualquer outra dificuldade na vida? Ok. Olha só. A ideia da reencarnação tenta resolver o problema dos malefícios do mundo, onde eu pago nessa vida o que eu fiz na vida anterior, né? Eu estou pagando hoje o que eu fiz lá atrás. Mas veja, como pagar algo que fui eu que fiz se eu não lembro?
Se a pessoa nasceu, vou pegar um exemplo aqui que é bíblico, cega. Ela não enxerga a luz do dia. Tá. Mas ela não lembra o que ela fez de errado na vida anterior. Porque a ideia de juízo, de um juízo, a partir da ideia de um juízo divino, é você ter consciência daquilo que você errou. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, que um está em tormento e o outro está no seio de Abraão, Jesus disse assim, olha, é natural que você esteja em tormento. Você viveu regaladamente todos os seus dias, enquanto esse só sofreu. Mas o que esse rico está pagando ali, de forma consciente? Porque Lázaro viveu às portas deste como um mendigo. O camarada tinha de tudo e ele não fez nada por esse mendigo. O mendigo viveu à porta do palácio do rico a vida inteira. Leproso, com chagas pelo seu corpo. A Bíblia diz que os cães lambiam suas chagas. E o rico não lhe dava nada. Isso que a Bíblia fala. Então agora que ele está lá, ele vai pagar por aqui de forma consciente. Ele sabe que está pagando. Ele sabe o porquê ele está ali pagando. Então a ideia da reencarnação, da forma que é colocada em algumas vertentes, dá essa ideia, olha, você não tem como explicar por que você nasceu cego. E essa é uma ideia desde a época de Jesus. Porque Jesus encontrou um homem cego e os discípulos perguntaram quem pecou, foi ele ou seus pais? Veja, é um problema onde ele está pagando porque ele mesmo pecou? Sim. Ou é uma maldição hereditária? Ou é de família, ou foi seus pais? Um karma. Um karma. Aí Jesus disse assim, nem ele nem os pais. Nasceu desse jeito para que se manifestasse a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus ia curá-lo. Então, era específico o que ia acontecer. E Jesus disse ao cego, veja. E o cego viu. Ponto. Um milagre. Um milagre. Então, ou seja, tem coisas que acontecem que acontece porque é questão de genética, é questão de uma série de coisas. Mas não necessariamente seja porque fiz coisa lá atrás e eu estou pagando agora. Não, entendi. Uma má administração da saúde, por exemplo, pode levar alguém, através da diabetes ou de outras doenças, a ter uma amputação de um membro. Né? Alguém fica cego por conta disso, dessa terrível doença. Então, pode ser coisas naturais, não especificamente seja, estou pagando por alguma coisa. Até porque o ladrão da cruz, ele tinha tudo para ser não só condenado, como pagar em uma outra vida, sim ou não? Ele mesmo disse com seus próprios lábios, ele disse assim, nós estamos com efeito recebendo o que nossos atos merecem. Então, com os próprios lábios, ele está dizendo, nós não fomos boas pessoas. Mas ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus disse, neste dia, estarás comigo no paraíso. Vamos lá. O Vanderlei mandou... Obrigado, Vanderlei, pelo super. Galerinha, vou fazer essa última do Vanderlei. Eu tenho uma última também. Tá bom? Pra gente encerrar a live. E ele pergunta... o senhor acha que uma criança que viveu somente 5 anos de idade, isso lhe dará o direito de ir para o céu direto? Entendeu? Quer que eu faça de novo? Não, ok, eu entendi a pergunta. Entendeu? É que é uma pergunta bastante complexa. Complexa, né? É. Bastante. É bastante complexa, assim, poderia até responder essa pergunta, mas eu penso muito na questão de pessoas, pais, enfim, que de repente tenham perdido filhos ou entes queridos nesse contexto, nessa faixa etária. Então, assim, primeiro que a Bíblia hoje, nós precisamos observar para a Bíblia o que a Bíblia fala a respeito dos pecados. Tá. Então, Deus predestinou todos à salvação. Então, nós somos todos predestinados à salvação. Mas existe também o livre-arbítrio. Então, a predestinação e o livre-arbítrio são coisas reais, bíblicas, e muitas vezes confundidas por ideias teológicas. Ideais teológicos. Então, a predestinação, todos foram predestinados a ser salvos. Deus não ficou na eternidade dizendo,
Unidunite, se vai, se não vai, se vai... Não. Deus predestinou todos a ser salvos. Mas veja, se você estiver no jardim e não tiver uma porta de saída dele, você está dentro de uma prisão, ainda que seja um paraíso. Sim. Então Deus disse assim, olha, você pode comer de tudo, mas dessa aqui você não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus deu ao homem uma porta de saída. Aí você fica se você quiser. Então o livre-arbítrio é a oportunidade que o homem tem de abster-se da sua salvação. Assim, se eu quero ser salvo, eu não posso lançar mão do meu livre-arbítrio. Se eu lanço mão do meu livre-arbítrio, eu tenho que soltar a salvação. Então, predestinou todos a salvação. Todos nascem predestinados a ser salvos. Durante suas escolhas de vida, conforme ele quiser viver, por cada escolha tem uma consequência e ele pode abrir mão de não ser salvo. Não quero ser salvo, por exemplo. Ok? Então, a criança, ela nasce da origem do pecado, mas não sobre o efeito dele. Porque a Bíblia diz assim, ó, nunca mais ouvirei em Israel este ditado: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos foi que apodreceu. Porque a alma que pecar, e você vem de um segmento que você deve ter escutado muito essa frase, a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, cada pessoa é responsável por sua própria vida. Que pecado tem uma criança de 5 anos? Nenhum, né? Eu não tenho nem consciência. É por isso que, por exemplo, que no nosso caso dos evangélicos, na sua grande maioria, não todos, não batizamos criança. Porque o batismo é para arrependimento. Do que vai se arrepender uma criança que não tem pecado? Nem começou a viver direito. Não tem consciência do que é o pecado. E aí Paulo, ele vem com uma palavra fantástica. Ele diz assim, não havendo lei, não há pecado. E dentro do Apocalipse, né? As crianças entram no arrebatamento. Não é? Direto? Sim. Não tem uma criança sim ou não. As crianças são automaticamente salvas. Né? Estou certo, pastor? É isso aí. Então, eu acho que as crianças estão liberadas. Estão liberadas. É fantástico esse assunto, só que ao mesmo tempo ele é complexo. Porque você tem duas situações importantes de ser reconhecida. Livre-arbítrio, que a vida inteira foi ensinado ao contrário para o povo, e predestinação. Predestinação e livre-arbítrio foi ensinado de forma equivocada. Predestinação, que Deus teria predestinado uns para a salvação e uns para a perdição. E não, na verdade não é isso. Deus predestinou a todos para a salvação. Mas como ele não quer que você vá por obrigação, ele te deu o direito. E aí é o livre-arbítrio de escolher não ser salvo. Eu não quero ser salvo. E aí é uma escolha que é só sua. É só minha. Então é pessoal. Intransferível. Na verdade, a salvação vem de nós mesmos. Exatamente. Através das nossas escolhas. Sua posição, sua escolha. É isso aí. Vamos ver se tem alguma. Olha, ó. Vanessa deixou até, ó. Amei. Foi um prazer ouvir o pastor. Muito bom. Olha, o pessoal tá. Obrigado. O pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando. Vou fazer a última aqui, pastor, para encerrar, que é a minha aqui, para você. E seria mais um recado pra galera. Como despertar? Um toque, pessoal. A procura do despertar, né? Sim. Acho que você deve falar bastante isso lá. Sim. Né? Como que a galera acha esse despertar? Como que eu desperto? Perfeito. Bom, primeiro a referência que a gente tem, que é do Cristo. Né? Eu costumo falar do Cristo porque eu faço a separação entre Jesus e Cristo. Jesus, Cristo, tem gente que pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Mas Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é a humanidade do Cristo, enquanto Cristo é a divindade do homem Jesus. Né? Então, ele é referência. Ele tem que ser o nosso norte. Como disse no começo, e vou repetir de novo para responder essa tua pergunta de como esse despertar deve acontecer. Primeiro, eu estou pastor. Tá? Porque só há um pastor. Eclesiastes 12:11. Só há um pastor. Um único pastor, que é o Cristo. Ele é o pastor. Então, enquanto estar discípulo de Jesus, eu estou sendo uma cópia exata. Eu preciso cada dia me policiar para ser uma cópia exata,
para falar como ele falou, para amar como ele amou, para externar às pessoas aquilo que ele deixou muito claro, a maneira de ser. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é você buscar, dentro do seu segmento religioso, seja evangélico, seja católico, seja espírita, não importa qual a religião de matriz africana ou asiática, ok? Não importa. Mas você procurar, através dos textos sagrados, ir a eles vazios dos dogmas e das doutrinas que nós aprendemos ao longo da nossa vida enquanto religião. Porque quando eu vou vazio, a Bíblia passa a me ensinar e me encher, preencher. Os textos sagrados passam a me mostrar verdades que outrora eu não via, por estar preso a um segmento religioso, não é? E a entender e a amar e a se colocar na posição do outro. Então, você vai despertar muito. No momento que você esvaziar, você vai entender que você não é. Que a função eclesiástica que alguém assume, um mentor espiritual, um pastor, um sacerdote, um padre, não importa qual seja a função eclesiástica que alguém exerça dentro de algum segmento, né? O importante é o ser, a pessoa. Eu gosto muito dos textos do apóstolo Paulo, porque ele diz assim, eu, Paulo. Então, o Paulo era mais importante. Depois ele diz apóstolo, chamado para ser servo. Então, quem você é mais importante do que o título que você carrega. E aí você vai crescer. Ponto. Boa. E tem só para acrescentar, vigiar. Principalmente vigiar. Vigiar. Boa. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado do papo. Foi uma alegria. Foi enriquecedor. Eu gostei muito. Muito esclarecedor. Deixa pra galera as suas redes sociais, onde é a igreja, deixa aí pro pessoal. Legal. Tá bom? Nós estamos no Instagram, PR Joás Teodoro, no YouTube, Pastor Joás Teodoro. A igreja está no interior do estado, na cidade de Morungaba, Rua Ademar Frade, 376, Jardim Amélia. As nossas reuniões acontecem quarta-feira às 19h30 e domingo às 18 horas. Vai ser um prazer receber quem desejar, você, sua audiência, né? Vai ser muito bem-vindo. Nós estamos sendo uma igreja inclusiva, trazendo as pessoas, amando e depois mostrando o que o Evangelho fala a respeito do que o Cristo foi e o que nós devemos ser para a sociedade. É isso aí. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. E é isso, galera. Fecharam mais um programa nessa segundona. Muito boa noite para todo mundo aí, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal, tá bom? Até amanhã, às 20h30, beleza? Beijo do Black e fui, papai. Falou!